Graça e paz, amados. Glória a Deus. Irmão, tão firme e forte. Queridos, ainda em pé, em reverência à palavra do Senhor, abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 7. E nós vamos fazer uma meditação nessa noite. Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler. Eu vou ler aqui um versículo de número 48, ok? Eu vou ler o versículo de número 48, mas vou pedir para que alguns irmãos leiam do 37 até o 50. Amém, queridos? Vamos orar, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor nessa noite. Pai amado, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e abençoador e a sua misericórdia dura para sempre. Deus, planta essa semente nos nossos corações e que ela venha dar o fruto na estação correta. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não convém, toda dor, toda agonia, toda perturbação, toda opressão, nós lançamos por terra na autoridade do nome de Jesus. E ser conosco nessa noite. Nos abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados? Então, olha, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre essa história maravilhosa que nos traz lições de vidas para nós, fantásticas, maravilhosas. Nós costumo dizer, às vezes a pessoa pode até dizer, o pastor é repetitivo, mas é através da repetição, queridos. Quando você repete muito alguma coisa, você fica craque naquilo que você faz. É o ato de repetir que torna você um profissional, torna você uma pessoa hábil naquilo que você faz. Então, por que a gente repete? Para que a pessoa possa absorver bem a palavra. Se nós entendermos essa palavra em profundidade, eu tenho certeza que ela vai te dar frutos, não somente na tua vida religiosa, espiritual, mas também na tua vida social, no teu trabalho, lá na comunidade onde tu vive, no local onde você mora, na escola onde você estuda e por aí vai. Basta que nós atentemos a palavra do Senhor. A Bíblia começa aqui com um cenário pronto. Um homem, um fariseu, chamado Simão, ele convida o Senhor Jesus para um banquete, um jantar. Jesus é convidado a comparecer à casa de Simão, que muitos vão dizer que ele era leproso. Simão, o leproso. Outros vão dizer que não, que ele não era leproso, ele era um fabricante de jarro, porque os leprosos não podiam conviver no meio da sociedade. Mas para a gente aqui não interessa se ele era leproso ou deixa de ser leproso. O importante é que Jesus foi convidado àquela casa para um jantar. E a Bíblia diz que Jesus aceitou aquele jantar, aceitou a proposta do fariseu. Fariseu, queridos, esse era o título dado lá a Simão. Fariseu, um cara que ele era um religioso. Simão ali, um religioso, fariseu, uma igreja que eles eram muito observadores da lei. E Simão, ele convida o Senhor Jesus àquela festa, aquele banquete, aquele jantar, e era um jantar de respeito, um jantar padrão. Quando você convidava uma pessoa, o jantar era padrão, o almoço, a refeição era padrão. Jesus aceita, a Bíblia diz que Jesus se reclina à mesa com Simão e ali participa daquele jantar, daquela refeição. Ocorre que uma mulher, sabendo que Jesus estava naquele jantar, naquele banquete, ela entra na casa
e ela se lança aos pés do Senhor, e a Bíblia diz que ali ela chora aos pés do Senhor. Ela chora e ela derrama um bálsamo, um alabastro, um nardo, um perfume caríssimo. Ali ela joga aos pés do Senhor, e ali ela enxuga os pés do Senhor com seus cabelos, e ela se abraça em prantos aos pés do Senhor. Simão, o fariseu, o religioso, ele observando aquela cena, aquele cenário, ele vai dizer o seguinte: se esse homem realmente fosse o Cristo de Deus, ele obviamente ele saberia quem é essa mulher, da onde ela vem, o que ela traz de problema e quais são os fundamentos da sua vida. Ela era uma pecadora. Então a Bíblia diz que Jesus, conhecendo o coração de Simão, o fariseu, ele propôs para ele uma pergunta: de Simão, deixa eu te falar uma coisa. Havia um credor que possuía 2 devedores. Um devia 500, o outro devia 50. O credor, sabendo que os devedores não tinham com que pagar, ele decidiu perdoar a dívida. Quem te parece ser o que mais se agradou, o que mais amou a proposta? Ao que Simão respondeu, disse obviamente o que tinha um débito maior. Então vai dizer para Simão observar que essa mulher, ela entrou na tua casa e aqui ela chorou aos meus pés, ela derramou azeite nos meus pés, e desde que ela chegou, ela não para de beijar os meus pés, Simão, enquanto tu não tivestes coragem sequer de me dar água para que eu lavasse os meus pés. Sequer tu ungistes a minha cabeça com óleo, porque era costume na época. Sequer tu me deste, Simão, um beijo santo. Mas essa mulher, com um gesto dela, ela fez isso. Ela ungiu os meus pés, ela beijou os meus pés e ela chorou, ela lavou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Então Simão, ele ouvindo a mensagem, ouvindo ali a comparação que o Senhor tinha feito entre ele e aquela mulher, Simão, ele passa a enxergar o cenário com outros olhos. Por isso Jesus vai olhar para a mulher e dizer: filha, os teus pecados estão perdoados. Ao passo que muitos outros que estavam ali com ela disseram: mas quem é esse que tem poder até para pecados? E Jesus novamente vai dizer: filha, os teus pecados estão definitivamente perdoados. E o que essa mensagem ela traz para nós? Ela traz algumas lições, queridos, de vida que nós podemos aprender e aplicá-las no nosso dia a dia. Hoje, você conversando com pessoas, durante essa semana nós estivemos aqui no bairro 2 vezes. Eu e a nossa amada Érica estivemos aqui no bairro 2 vezes. Tivemos aqui no Barracão com uma irmã querida e tivemos lá na casa do nosso amado Alcides.
fazendo algumas outras visitas também aqui no bairro. Algumas outras visitas nós estivemos fazendo aqui no bairro. E a gente observa, queridos, muitas pessoas que elas estão passando por situações muito difíceis. Pessoas que estão enfrentando problemas terríveis, que a gente às vezes nem imagina. Mas são apenas problemas, queridos. Como problemas de todos nós, que todos nós também enfrentamos. No fundo, todos temos problemas, e eu digo sempre também que os nossos problemas são os nossos melhores amigos. Os nossos problemas são os nossos melhores amigos. Se você conta os seus problemas para uma pessoa, 80% não está nem aí para o teu problema e 20% está achando graça dos teus problemas. Então, pega eles e cuida bem deles, porque são os nossos melhores amigos. São as oportunidades que nós temos de crescer. Quando você vai crescer na vida, normalmente é através de um problema. As grandes nações do mundo só são grandes porque um dia tiveram problemas gravíssimos e elas conseguiram superar os seus problemas. E hoje são grandes nações. Um problema, uma oportunidade, ela não vai chegar à nossa porta batendo e dizendo: olha, eu sou a oportunidade. Não, ela vai dizer: olha, eu sou o problema. É assim que chegam os problemas, as oportunidades nas nossas vidas. E a gente conversa muito com muitas pessoas, queridos. Mas a gente observa também que o ser humano, ele é muito duro, ele é muito voltado para si mesmo. E quando você fala do amor de Deus na vida das pessoas, muitos deles entendem que Deus é um político que está disposto ali a doar alguma coisa para eles. Muitos entendem também que Deus é uma espécie de objeto que você aperta o controle remoto, ele reage lá do outro lado, a fim de resolver o nosso problema. E muitas vezes somos como crianças birrentas, que temos um problema e queremos que esse problema seja resolvido a qualquer custo. E quando ele não é resolvido, nós birramos, viramos o beiço, ficamos enraivados porque Deus não resolveu o nosso problema. E nós esquecemos, queridos, que Deus, ele não tem obrigação de resolver problema de ninguém. Deus não tem satisfação a dar para ninguém, queridos. Enquanto a gente não entender esse princípio, a gente vai patinar. Alguém pode dizer: pastor, mas eu ouvi falar que se eu fizer um propósito diante de Deus, ele vai me atender. Deus não barganha com ninguém, queridos. Te enganaram. Deus não vai barganhar contigo em função de você estar triste, invocado, alegre. Isso é indiferente para Deus, porque os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles não são os pensamentos do Senhor, amados. E os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. O Senhor nos criou, nos formou para ter uma intimidade conosco, para ter uma relação conosco de adoração, amados. Uma íntima relação de adoração entre o homem e Deus. Infelizmente, nós quebramos essa relação com Deus, viramos as costas para o Senhor, demos as costas para Ele, e achamos que nós ainda temos o crédito de pedir
Senhor alguma coisa. E isso não funciona para Deus, queridos. Então ali nós vemos uma cena, um fariseu, um homem religioso. Leia-se homem religioso, um homem que guarda mandamentos, guarda projetos, guarda tradições. É um homem duro nas suas decisões, extremista, religioso. Mas quando a coisa aperta, o parafuso aperta nas costas dele, aí ele pula, ele já não. Ele gosta de apertar um parafuso no outro, nele mesmo não. Então esse é o fariseu. Do outro lado nós vemos uma mulher, uma pecadora, ela se lança aos pés do Senhor ali, chora profundamente aos pés do Senhor. Hoje, se nós formos para uma igreja onde o fluxo de pessoas é muito grande, a gente vai observar que cada pessoa que ele entra ali, ele entra com uma necessidade. Ele está esperando alguma coisa na vida dele. Dificilmente você vai ouvir uma pessoa dizer: olha, eu vim aqui adorar o Senhor, eu vim prestar um culto a Deus, independentemente de como está a minha vida, o meu objetivo hoje é vir prestar um culto ao Senhor. Isso você não vai ouvir. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que vá falar isso. Apesar de que a Bíblia diz que Jó, antes que os filhos dele pecassem, Jó já se derramava na presença do Senhor, intercedendo pelos seus filhos. Antes que a sombra do pecado alcançasse a casa de Jó, ele já se derramava na presença do Senhor. Hoje as coisas elas estão meio que o contrário. Hoje o camarada ele vai primeiro pegar a bênção, depois ele se derrama na presença do Senhor. Primeiro ele diz: olha, eu quero atingir o meu objetivo. Se eu conseguir, aí sim eu vou lá e me derramo na presença do Senhor, desde que não seja muito puxado. Senão eu pulo fora também, porque não é minha praia. Mas aquela mulher, eu não sei se vocês observaram, ela chorou, ela derramou um bálsamo, um perfume, um nardo, eu sei lá o que ela derramou, mas era caríssimo. Ela chora, ela beija os pés do Senhor, ela enxuga os pés do Senhor com seus cabelos, e ela não pede nada para o Senhor. Ela não fica ali pedindo nada, absolutamente nada para o Senhor. Poderia estar ali fazendo um escândalo, querendo alguma, mas ela fica na dela, ela não ousa. A Bíblia diz que ela não ousa pedir nada, ela simplesmente vai lá e derrama o bálsamo, chora, beija os pés do Senhor, e o Senhor ele vai falar para ela: filha, os teus pecados eles estão perdoados. Os teus pecados eles estão perdoados. E ali ele aproveita e chama o religioso, o fariseu, o cara que já tinha um tempo de casa. Provavelmente Simão como ele era um fariseu, e para ser um fariseu ele tinha que ser casado, ele tinha certas exigências, inclusive a intelectualidade, a frequência na igreja, no templo. Então ele era um cara experimentado na religião, mas era um homem que tinha um coração impuro, porque quando ele observa aquela senhora se lançando aos pés do Senhor, ali ele faz um questionamento para ele mesmo. Ele duvida da presença do Senhor. Faltou fé para Simão. Quando ele arrasou entre ele mesmo, ele conversa com ele mesmo.
ele pensa: se esse homem soubesse quem é essa mulher, de onde ela vem, ele jamais deixaria ela tocar nele, porque ela não é nada que se espera, coisa boa não vem dela. Mas Jesus, ele vai dizer para Simão, no final das contas, depois de moído tudo, ele disse: Simão, se a fé, se o amor que ela teve foi tão grande para comigo, a ponto de me prestar esse tratamento, ela é digna de merecer arrependimento, ela é digna de receber perdão. Ao passo que você, Simão, você deixou a desejar, você sendo um homem da casa, um doméstico da casa, você não me tratou dessa maneira. Você deixou a desejar. E era para você ter se aprofundado mais, Simão. Você usou mais a questão da letra, Simão. Usou mais a razão. E eu não sei se Simão entendeu a mensagem do Senhor, queridos. Mas aquela mulher entendeu a mensagem do Senhor. Aquela senhora, ela entendeu a mensagem do Senhor. A palavra de Deus diz que quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. Quando você estiver diante do Senhor, você deixe que o Senhor possa lhe conduzir mesmo verdadeiramente. Não deixe que nada venha lhe tirar da presença do Senhor, lhe desestruturar. Não pense que o Senhor, Ele vai barganhar com você, que Ele não vai. Que Ele vai prestar algum favor para você em razão de alguma dívida, que Ele não vai, porque Ele não deve nada para o homem, nem explicação, queridos. Nós é que devemos todo louvor, toda dedicação, devemos nos derramar todos os dias arrependidos na presença do Senhor, esquecendo esse papo de por que, Senhor, que eu estou sofrendo, por que isso, por que aquilo, nada disso. Mas para que, Senhor? Para que eu estou passando por essa luta? E qual é o alvo que eu tenho que atingir, meu Pai? Não é por quê, é para quê? Para que, Senhor? Para que eu estou sendo lapidado? E uma lapidação dói, queridos. Dói quando você está sendo lapidado. Esses dias eu encontrei uma senhora também. E a gente sentou, ela sentou assim na minha frente. E a gente teve alguns minutos de dedo de prosa. E ela contou a vida dela assim toda, assim, meio que em menos de meia hora ela contou a vida dela toda. E a gente via muito sofrimento, mas pouco arrependimento, queridos. E sem arrependimento, a gente não consegue caminhar. Precisa se arrepender. Se você entender com a mente e no coração você se arrepender realmente, aí as coisas vão começar a mudar para você. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer lá no capítulo 10: se tu realmente creres no Senhor, se tu realmente confessares, se tu realmente declarar essas verdades na tua vida e no teu coração tu crê, tu serás salvo. Mas é preciso você declarar essas verdades.
essas verdades, elas têm que fazer marcas no teu coração. Não é só na boca, porque a Bíblia diz que são gritos vazios. Precisa nascer, precisa ser gerado com som, com voz. E no coração tem que haver credibilidade, crença, tem que haver fé. E se essas coisas elas acontecerem realmente, aí sim, aí as coisas vão começar a ter um novo sentido para a tua vida, querido. Passei 30 minutos conversando com aquela senhora aproximadamente. Ela contou a vida dela toda, uma vida de muito sofrimento, muita luta. Mas a gente não vislumbra nenhuma mudança. Pretendo mudar, pastor, mas eu não tenho força. Acho que eu não tenho forças para mudar. Eu conversei com uma outra também. Conversamos bastante durante mais ou menos 1 hora, onde ela falava das dificuldades, das cabeçadas que ela já tinha dado, mas ela tinha um propósito de mudança, ela queria mudança. A gente sentia uma grande expectativa de mudança na vida dela. Essas coisas, queridos, a gente tem que decidir. É como uma onda que vem e você só tem 2 caminhos: ou você pega a onda e vai, ou você se abaixa e ela passa. Não dá para ficar pensando, não dá para ficar questionando, razoando por muito tempo, não. A gente não tem essa disponibilidade de tempo grande. A vida, ela é assim, ela é dura para todo mundo. A vida é dura para evangélico, para cristão, para não cristão. A vida é dura, porque ela é dura mesmo, e você precisa aprender a conviver com ela. Jesus nunca escondeu isso de ninguém. Ele disse: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É isso que Jesus disse para nós. Ele nunca chamou ninguém, disse: vem cá, filha, eu vou te dar uma máquina de lavar, uma grana por mês e um som legal, e vai ser tudo felicidade. Nada disso. Disse: olha, você será perseguido, injuriado, vai ser acusado, e se possível vão te levar ao tribunal, tudo por causa da minha palavra. Mas tenha fé. Se você perseverar até o fim, você será salvo. Nós, amados, temos por costume, por hábito, esquecer essas coisas. Nós temos por hábito esquecer, simplesmente esquecer essas palavras. E elas não devem ser esquecidas, elas devem ser lembradas todos os dias. Porque todos os dias o Senhor manda chuva e sol. E Ele não pergunta para ti: olha, eu vou mandar a chuva 10 horas da manhã, tá bom para ti ou tá ruim? Não, Ele não pergunta. A chuva vem, não importa se é 10 horas, se é meio-dia, ela vem, ela vai acontecer mesmo. E ela vai molhar crente, não crente, católico, budista, hinduísta, vai molhar todo mundo. Quem estiver embaixo vai se molhar. Da mesma forma que vem o sol. E o sol vai aquecer a terra toda, não vai aquecer só os bons. Bons, maus, ímpios, não ímpios. Todo mundo vai ser aquecido. O que nós precisamos, amados, é colocar no nosso coração a responsabilidade nossa como servos do Senhor, como cidadãos do reino, como pessoas que estão aqui vivendo uma experiência com Deus. Enquanto nós podemos optar por essa escolha, porque a Bíblia diz que chegará um dia que não tem mais como optar, acabou o tempo.
oxigênio fechado. Então, como diz o Salmo 100, como diz Davi, louve ao Senhor com o fôlego da sua juventude, com o fôlego que você tem. Louve ao Senhor. Todo ser que respire, louve ao Senhor. E louve com alegria. Louve o Senhor com alegria e apresente-se a Ele com um cântico novo todos os dias. Nada de choro, de lamentações, dizendo que a vida é ruim com você. Porque não é só você. A fila está muito grande. Tem muita gente aí que está passando altos e baixos. A diferença é que quando você tem Cristo na sua vida, você tem uma paz interior muito grande. Pode desabar o mundo, mas você reina com uma paz interior muito grande, queridos. Que nós possamos entender essa palavra. Que nós possamos aprender com aquela mulher. Todos os dias nós nos lançarmos aos pés do Senhor, chorando, querido. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele não anda se lamentando à toa, chorando para os quatro ventos. Ele chora aos pés do Senhor. Ele chora aos pés do Senhor. Chorando, soluçando aos pés do Senhor. Não com esse papo caverna de pedindo isso, pedindo aquilo, eu quero, como um menino pirrado. Não. Simplesmente chore. Simplesmente chore. Faça como Matos Nascimento, que diz que a vitória vá chorando, gema e chore. Chore aos pés do Senhor. A Bíblia diz que bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E não há consolo melhor, queridos, do que o que vem do Senhor. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê a paz, em nome do Senhor Jesus.